Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Estúdio de Portas Abertas. Esse evento aqui no canal do YouTube do Estúdio Daniel Brandão, um evento democrático, aberto, sempre para falarmos sobre arte. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo, a realização de um sonho antigo. Temos aqui Gonçalo Júnior. Gonçalo Júnior, que eu conheço pessoalmente, né? Desde 2011, mas como leitor muito tempo atrás. Gonçalo, que é jornalista, escritor, roteirista, pesquisador, escreve sobre cinema, imprensa, música, quadrinhos. Com certeza eu não vou conseguir cobrir tudo. De acordo com as minhas pesquisas, Gonçalo, diz que você é autor de mais de 40 livros. Então, eu estou muito feliz, muito honrado, realmente realizando aqui um desejo muito antigo de poder conversar com você sobre a sua carreira, sobre os seus pensamentos, sobre a sua visão de mundo nesse espaço que a gente tem. Então, seja bem-vindo, amigo. O prazer é todo meu, é porque você vê, né? A gente conviveu tão rápido num evento em Teresina, mas a amizade não precisou de muita coisa para se desenvolver, né? É uma relação de confiança, respeito, admiração dos dois lados e estou aqui, espero ser útil aí para o pessoal que vai nos ver, nos ouvir. Ah, não tenha dúvida, cara, não tenha dúvida. A minha admiração por você como ser humano e como profissional vem de longa data. E quando eu fiz a pesquisa, ela só cresceu, né? Ela só cresceu. Então vamos lá, vamos começar do início. Você nasceu na Bahia, né? E de acordo com as pesquisas que eu fiz, teve uma coisa que eu achei curiosíssima, que queria começar com isso. Eu descobri que você se considera um falso baiano. Por que um falso baiano e o que seria um falso baiano? O falso baiano, ele não é o estereótipo do baiano, tá? O falso baiano, ele é crítico, ele não segue o trio elétrico, aquela história de atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, entendeu? Então, é o baiano que critica o estado de coisas, a certa letargia, o certo delírio, o transe que existe na Bahia, e que eu acho que essa pandemia está fazendo o pessoal dar uma parada em casa para respirar, né? Salvador, Daniel, é como se você vivesse dentro de um espetáculo, de um Big Brother o tempo todo. As pessoas estão... A sensação que você tem é que tem câmeras por todos os lados, porque as pessoas conversam como se estivesse dentro de um filme, de um show de Truman, entendeu? E você tem ali um terço da população ou mais, talvez até metade, em estado de miséria avançada. E essa Bahia de festas, de que tudo é massa, de que tudo é isso, é aquilo, é quase que fosse como se fosse uma hipnose social que existe ali, tá? A Bahia não é só aquela coisa do pagode, do axé, que já está bem passado, aliás. A Bahia tem uma história riquíssima, cultural, tem uma universidade fabulosa, pesquisadores, pessoas que levam o mundo a sério. Mas o estereótipo que você vê passar pela mídia, pelas coisas, é aquela coisa da Bahia de festa, tudo é festa, tudo é ótimo. Mas não, é um estado extremamente violento, certo? Esquadrão da Morte existe lá há meio século, as pessoas morrem, são não sei quantas mortes por dia. Meu primeiro emprego no Jornal da Bahia era um jornal tipo Notícias Populares, que você torcia, saía sangue, e tinham 3 vagas, né? 2 em cidade e na editoria de cidade e uma de polícia. Eu, gentilmente, cedi as vagas para minhas 2 colegas lá e fui para a polícia. E aí, rapaz, tem uma estrada velha do aeroporto, né? Eva, que todo dia tinha cadáver o tempo todo. Não tinha um dia que não tinha de 1 a 5 cadáveres nessa estrada. Era urubu que você via voando, assim. Então, é uma cidade muito violenta, em que se mata muito. E essa desigualdade toda que me incomoda
é que faz de mim um falso baiano, né? Ou seja, eu não sou aquele defensor fanático da Bahia, eu defendo o Bahia, tá? O Ah, Bahia, tá certo. Bahia é o tipo de time que você tem que ir até o inferno com o seu time. E a gente foi até a terceira divisão, entendeu? Então Aham. você tem que torcer para o time ali até o fim. Então Também conhecido é, como é, Bahia, né? Bahia. Agora, é assim, ó, foi assim, eu conheci, nos 12 primeiros anos da minha vida, eu sei muito bem o que é seca, eu sei muito bem o que é você andar por uma estrada vendo vacas mortas por falta de água, certo? Uma vez meu avô, ele contratou um pasto e o pasto estava todo envenenado. Quando ele chegou, ele encontrou 85 cabeças de boi e vaca mortos, Nossa. envenenados. Ele teve um derrame por causa disso. Era um mar branco assim de vacas, bois e bezerros mortos, porque tinham jogado agrotóxico. Ele teve um derrame e por aí ele morreu. Então eu cresci vivendo essa coisa de você ficar um ano e meio, dois, porque a cidade que eu nasci, Guanambi, ela fica exatamente no meio do polígono das secas, que é uma faixa que vai até o seu estado. Pega ali um pedacinho de Minas e vai caminhando até o Ceará, e aí é uma faixa que eles chamam de polígono das secas. E eu nasci no meio disso aí. Então a gente sabe o que é falta d'água, o que é morte por sede e por fome. Depois eu caí num caldeirão cultural que foi Salvador, para onde Quantos anos, nós nos Gonçalo? mudamos em 12, 13, mais ou menos? 1912, 1980. Aham. Aí a gente foi para Salvador, aquela coisa, né, do pai do interior, mandar os filhos estudarem na capital. E aí eu vi outro mundo, né? Uhum. Aí que você vivendo a adolescência num lugar desse, no momento em que estava surgindo a Axé Music, rock nacional, o quadrinho brasileiro estava naquela efervescência toda, a Xerox, né? A Xerox Aham. permitia que você ampliasse, reduzisse imagens, ficou barata, a gente começou a fazer fanzines. Então eu vivi intensamente a década de 80, fazendo fanzines, quadrinhos. Eu criei vários fanzines, né? Criei a Folha dos Quadrinhos, criei Guia dos Quadrinhos, Jornal dos Quadrinhos, Livre Cativeiro, Quadrinhos Magazine, Balloon. E aí, naquela onda toda que você comprava tudo que saía de brasileiro para dar força. Foi na Uhum. época que eu conheci a turma da Paraíba, por exemplo, Deodato Filho, Emi Ribeiro, Uhum. Henrique Magalhães. Então havia toda uma confraria, havia uma irmandade dos quadrinhos na década de 80 pelos fanzines. E foi aí que eu Legal. acabei indo para o jornalismo, né? E você fez fanzine entre 83 e 91, né? E, Foi. e nessa, e O, nessa o, o de ah, 91 foi na faculdade já. já na faculdade, né? E É. aí, nesse período, eu acho que especialmente mais no início ali dos anos 80, você conheceu Antônio Cedrais, né? O criador da Turma do Chachado, um grande mestre dos quadrinhos nacionais. Qual a importância do Antônio Cedrais, Cedrais aí na sua história? total, total. Cedrais era uma celebridade em Salvador, porque a gente tinha um jornal de grande circulação chamado Jornal da Bahia. O mesmo que eu trabalhei 10 anos depois, só que era aquele jornal já em decadente, que caiu na mão de um político e começou a fazer aquela coisa só de sangue. Mas tinha um suplemento no jornal da Bahia, todo domingo, chamado Joba, né? Joba, que era Jornal da Bahia, e tinha um personagem chamado Jobinha, que Cedrais criou. E esse caderno era inteirinho feito por Cedrais. Era tipo aqueles que Maurício de Souza fazia, que muita gente faz. Ele desenhava as histórias, ele fazia aquela coisa de palavras cruzadas, adivinhações e tal. Era um caderno, tinha uns 16 páginas, e tinha uma página no fundo, no fim, que publicava os desenhos das crianças, né? E aí eu gostava daquele jornal, daquele suplemento, e um belo dia, quando eu comecei já a fazer fanzines, eu peguei e mandei uma carta para Cedrais, ele me respondeu, foi super gente boa, me convidou, eu fui lá no estúdio dele, funcionava na casa dele, né?
E aí, rapaz, por volta na década de 80 inteira, todo sábado, religiosamente, todo sábado, por volta das 3 horas da tarde, tinha uma reunião de quadrinistas na casa de Cedrais, né? Éramos eu, Cedrais, Sidney Falcão, que é um grande desenhista, Leônidas Greco. Depois começaram a surgir outros, mas esse era o nosso quarteto ali. E eu desenhava, fazia cartoons e tal. Cheguei até a colaborar com o Jornal de Aracaju, um jornal literário, fazendo desenhos. Que legal Aí saber Cedrais disso, eu não falou... sabia que você desenhava. Então, aí Cedrais meio que... Cedrais, com aquele jeito dele, falou bem assim, ó, você não desenha merda nenhuma, eu preciso de um roteirista. Já tem desenhista demais aqui e você não vai ser desenhista, você vai ser roteirista. Eu falei, então tá bom. E foi ótimo, porque Cedrais, ele era um cara... Ele tinha um grande emprego no Banco Econômico, né? Ele tinha um cargo de gerência lá e ele ganhava um belo salário. E a gente ali, estudantes, né? A gente tinha o quê? 14, 15 anos de idade. Todo sábado eu passava a semana fazendo as historinhas, né? As tirinhas, páginas e tal. E aí ele adorava aquela coisa de história que emocionava. Você tem essa pegada também. E Cedrais é muito mais do que rir. Cedrais gostava das tirinhas que emocionavam, que tocavam o leitor e tal. E aí eu comecei. Aí uma vez eu levei 30, ele aprovou uma. Aí na semana seguinte eu levei mais. Vai fazendo, vai fazendo. Que você lê muito quadrinho, de repente você faz uma tira que ela sai tão completa que você não acredita, você fica na sensação de que ficou no seu inconsciente, você pegou de alguém, né? Uhum. Aí eu fiquei naquela, rapaz, eu sei que de repente chegou um momento que eu levava 10, ele aprovava 8. E Opa. aí, Cedrais era um cara muito correto, muito. O que ele fazia, Daniel? Ele, todo dia, antes de sair, ele pegava o talão de cheque e me pagava aquelas tirinhas. Tipo assim, R$ 20 cada tirinha. Eu saía de lá com R$ 150. Você estudante, está no segundo grau, aquilo era demais, dava para você comprar 15 revistas em quadrinhos. Então, eu passei a abastecer o meu vício por leitura, quadrinhos e livros, vendendo tiras para Cedrais. E aquilo ali, nem sei se ele desenhou todas, se ele publicava. E aí a coisa foi crescendo, a gente foi afinando, o Sidney era muito bom, e aí Leônidas também. E a gente começou a fazer uma experiência interessante, que foi, eu não sei como, o Cedrais abriu um canal em Cuba. Tinha uma Nossa. revista chamada El Cômico, Uhum. que era uma revista do governo cubano. Rapaz, a gente começou, eu acho que era semanal ou bissemanal. Eu sei que todo mês chegava uma pilha daquelas revistas e a gente ficava lá babando, né? Porque a gente não conseguia publicar no Brasil, mas saiu. Cedrais deve ter publicado mais de 1.000 páginas em Cuba. É um negócio impressionante. E ele nunca foi a Cuba, ele nunca teve ligação nenhuma com partido, com política, nada. Cedrais era uma criança. Era uma criança, assim, no sentido... Ele era um cara que não tinha maldade, uma ingenuidade, assim. O negócio dele era o mundo infantil dos personagens, mas ele viu que Cuba tinha aquela possibilidade. Ele nunca chegou para a gente e falou, Fidel Castro, não sei o quê. Não, o negócio dele era publicar. E lá tinha uma coisa interessante. Cuba pagava por meio de uma caderneta de poupança que foi aberta no nome dele, já que ele era do estúdio, e deve ter uma grana boa até hoje lá. Cedrais nunca foi a Cuba. Então, todas as histórias eram pagas assim. E outra coisa engraçada é que era assim, eles mandavam as revistas para o Rio de Janeiro, e aí, do Rio de Janeiro, eles botavam no correio para Salvador. Não era direto de Cuba. A embaixada mandava para o Rio e o Rio botava no correio, né? Então tinha essa coisa assim. Eu acredito que Cláudia, a filha dele, deve ter lá pilhas dessas revistas. E era uma satisfação enorme para a gente, né? Abrir essa porta, saber que Cuba, no fundo, era assim, os países socialistas estavam lendo as histórias que a gente fazia. E eu estava muito envolvido com política, rock, aquela coisa toda. Eu tinha essa visão, mas Cedrais,
a alegria dele era ver aquilo nas revistas infantis. Então foi um cara, rapaz, assim, fundamental, assim, um irmão. O Cedrais virou um irmão para mim e até o fim ele vinha para cá, ficava aqui em casa, aqui em São Paulo, ele vinha para os eventos. Nunca vi Cedrais falar mal de ninguém, tá? Ele nunca falou mal de ninguém. Tentavam intrigar ele com Maurício de Souza e ele era super fã. É super fã. Uma vez eu até dei uma bronca nele aqui, que ele viu o Maurício aqui num evento, aí foi lá cumprimentar e tal. Assim, muito de fã mesmo, né? Uhum. Aí eu falei, rapaz, ele que tinha que cumprimentar você. Aquela coisa de tietagem. Mas esse era Cedrais. Faz E falta, né, Gonçalo? Ele faz faz, falta. ele era incansável. Ele era incansável. Ele pegava a poupança dele e torrava numa edição de uma revista e não estava nem aí para as consequências o negócio dele era, ele queria publicar, fazer os quadrinhos dele lá com abrir o espaço dele, né? É só isso que ele Uhum. queria. E uma coisa muito legal desse cenário de Salvador aí dos anos 80, que você fazia zine, que você conheceu o rock, que você teve acesso à literatura underground, né, Bukowski, Sim, sim. coisas desse tipo, assim, uma das histórias que eu achei mais legais na minha pesquisa foi você varando madrugadas, tirando xerox para outros zineiros, inclusive eu acho que fora de Salvador também, né? Servindo como uma Ah, espécie já rapaz. de uma editora, ou, né? Alguma coisa do tipo. Rapaz, não era, na verdade, não era Xerox, era aquela impressão chapa papel, offset, que Opa, era uma aquelas impressão. chapas rosas. Aham, Você lembra que a capa lembro. era rosa? Nunca entendi porque podia ser cinza, mas era rosa. E aí, o que acontecia? Eu fiz amizade com... Meu pai tinha um amigo que sempre levava uns tonéis de cachaça para ele. E o chefe da gráfica do colégio só andava bêbado, seu João. Aí eu falei ao seu João, vou trazer uma cachaça boa aí para o senhor, mas eu preciso que o senhor faça um favor. Ele, qual é? Ah, eu preciso que o senhor rode um fanzine, porque ele rodava os módulos do colégio, né? E de outros colégios. Então, eles tinham uma gráfica, rapaz, que era num sobradinho perto da rua entre a Rua da Moraria e a Rua da Independência, atrás da distribuidora de revistas. E na Rua da Independência, hoje é uma Cracolândia, infelizmente, mas nessa Rua da Independência ficavam as livrarias, distribuidoras de livros e tal. E aí, só que tinha uma demanda imensa de rodar módulos de colégio, né, provas e tal, o tempo todo. Só que o outro João, que era o João da gráfica, ele tinha um orgulho imenso de rodar aqueles fanzines, porque além de ele recebia o equivalente a meio salário mínimo, né? Que era o que eu conseguia. Mas ele rodava aquilo em 4, 5 horas. Ia rodando aos poucos e tal. Mas o que mais ele gostava é que o nome dele aparecia no expediente. Que legal, Aí eu cara. botava lá impressão, João, ele adorava aquilo. E aí o que acontecia? Não tinha horário para rodar os fanzines. Uhum. Aí ele falou bem assim, eu vou rodar o seu fanzine, mas vai ser sábado de madrugada, porque a pressão está muito grande e tal, e se você quiser, você vem me ajudar. Aí eu ia. Aí, quando ele terminava lá um negócio, lá tipo 1, 2 da manhã, eu saía de lá cedo, de amanhecendo, era tranquilo, não tinha violência na cidade, você conseguia andar na boa, com aquela caixa com 5.000 folhas, ou seja, 10 pacotes de A4, né? Pensa. Ainda não Maravilha. grampeados, né? Ainda não grampeados. Não, não. Aí o que eu fazia? Tinha 50 páginas, né? O fanzine. E eram 200 exemplares. Aí eu espalhava todos em cima da cama, assim, 20. Primeiro eu botava os montinhos, né? 25 montinhos, que é frente e verso. Depois eu botava 20. Depois ia botando. Aí formava aqueles 20, grampeava. Depois fazia aquilo. Dava uns 2 dias de operação o negócio. E aí eu fiz muito para Henrique Magalhães, da Paraíba, e fiz, infelizmente, para umas pessoas desagradáveis do Rio e daqui de São Paulo, que os caras achavam que eu ganhava dinheiro com isso. Vale. Era uma coisa tão maluca que eu completava a grana para botar no correio o pacote para os caras, quando faltava dinheiro.
E aí eu recebia mensagens desaforadas. Tá uma merda a impressão da página 20. Ah, tá uma porcaria. Teve um que pediu dinheiro de volta. Tipo assim, pediu dinheiro de volta. E aquilo era exclusivamente naquela coisa de fanzineiro mesmo, de ajudar. Meio rock and roll, né, Gonçalo? Total, total. A gente comprava disco de banda de rock por fanzine, né? Cólera, Camisa de Vênus teve fanzine. Outras bandas, né, mais undergrounds, bandas de Sergipe. Lembro que Sergipe tinha uma banda chamada Carne Crua, que eu achava muito bom esse nome. E muito aí legal. tinha várias bandas assim. E aí, porque Salvador é muito perto de Aracaju, né? Muito Sim, perto. sim, sim. E aí você acaba fazendo amizade com o pessoal de lá e tal. E nessa aí a gente foi fazendo. Aí eu continuei fazendo ainda até quando deu com as pessoas que eram legais mesmo, como Henrique Magalhães. Só que João da gráfica acabou saindo. Ah, Aí não deu para continuar com o fanzine, né? aí Não deu. desandou o esquema, né? Eu imagino Era também muito que... caro aquilo. Eu Muito imagino. caro. Eu imagino. Eu fiz zine nos anos 90, fiz zine por 10 anos, né? Mas não foi nos anos 80, foi nos anos 90. E Sim. realmente, assim, você pagava para publicar, né? Não tinha retorno. Mas o retorno era outro. O retorno era satisfação, era ver publicado, era receber carta, era trocar zines, né? Tinha muita coisa boa, né? E você conhece Não, muita... era assim, Daniel. Você fazia 200 e você tinha 198 outros fanzineiros que você mandava de graça para os caras. E às vezes os caras faziam fanzines. Você fazia um fanzine de 50 páginas e aí o cara fazia um fanzine de 2, na mão grande ali, xerocado, e você mandava para o cara do mesmo jeito. Eu devo ter milhares de fanzines. Quer dizer, estava, né, na casa do meu pai antes dele falecer, e tinha um quarto lá cheio de fanzines dos anos 80 que eu colecionava. E aí você fazia de tudo. Tinha uma prática, rapaz, que você virava o envelope pelo avesso, tá? E tinha uma prática criminosa. Tinha uma prática criminosa que eu não posso falar aqui, porque senão as pessoas vão fazer, mas era para burlar os Correios. Eu não fazia isso, mas alguém fazia. Entendeu? Era uma operação para burlar os Correios que você usava um selo 10 vezes. Entendeu? Era um negócio assim, porque não tinha dinheiro, Não tinha simplesmente não tinha dinheiro. grana, Quem fazia É, zine não tinha grana e não tinha lucro, né? pois Se entrasse alguma coisa, você usava na edição seguinte para xerocar, né? E foi uma época fantástica, porque eu fui um privilegiado nesse sentido, porque foi a época da abertura política, né? Então, rapaz, o impacto que teve o chiclete com banana na cabeça da gente foi um negócio fantástico. Bom, como eu estava... Essa coisa do impacto do chiclete com banana foi um negócio tão louco que a gente pirou, né? Quer dizer, a gente fazia os quadrinhos infantis para Cedrais, mas nós tínhamos a nossa produção totalmente marginal, né? Que era um fanzine chamado Livro Cativeiro. E aí a gente só queria fazer aquilo, né? Uma combinação de quadrinhos com rock e tal. Eu queria até te mostrar uma coisa aqui que eu separei, que ninguém nunca viu, que é isso Legal. aqui, ó. Que legal, cara. É o boneco do primeiro número do Chiclete com Banana. O Mendes me deu de presente. Nossa, cara. Olha só o esboço, o boneco todo xerocado, igualzinho como saiu, em xerox, e essa capa, que como nós sabemos, ela saiu roxa. Você consegue ver aí, legal? Consigo ver, tá vermelhinha aí, né? Esse original é vermelho E tem uma coisa no final. Angeli. No final, a ideia de Toninho Mendes era conseguir convencer a Adams a patrocinar o fanzine, a revista. E aí tem essa página, né, que está até solta, que é uma página da Ebal. Ele pegou da Tarzan da Ebal, ele pegou um anúncio da Chiclete
E o plano dele era ver se a Adams patrocinava para fazer a contracapa, mas ele não conseguiu. Então, isso aqui é um tesouro assim, único, ó, filho único. Nossa, sensacional, cara, isso. O pessoal aí está vendo pela primeira vez, porque isso aqui nunca chegou a público. A É gente começou verdade. a flat e eu estava arrumando ontem e me lembrei que eu tinha visto isso aqui, tá? E aí, e ainda tem aqui a dedicatória. Olha o envelope. Caramba, cara. O envelope A mão que, pelo que, Angeli, né? que a Angeli fez à mão para Uhum. entregar para Toninho. Imagina o momento histórico disso, a alegria dele de fazer essa revista e entregar dentro de um envelope. Isso foi que E ano, aqui, Gonçalo, que foi feito aqui foi em esse boneco? 86. 86, né? 86. E ainda tem um carimbo aqui embaixo, ó, Circo Editorial. Aham, Tá vendo? tô vendo, tô vendo. E aqui é a dedicatória de Toninho, que me deu de presente de aniversário. Nossa, cara, que presente incrível, hein? É. Foi um pouco antes dele morrer. A gente. Outro editor que faz falta demais, né? Foi no dia 3/3/2016. E Toninho foi assim. Toninho e Franco, os meus dois grandes amigos aqui em São Paulo, né? Isso eu falo assim sem. O Franco Porque de Toninho, Rosa? é, Aham. porque são os dois caras com quem eu moro aqui há 23 anos e são os dois caras assim com quem mais eu convivi. E Toninho, eu conheci ele na Gazeta Mercantil, né? Eu estava trabalhando no Caderno de Cultura, aí Daniel Pisa, lá o editor, me chamou e falou: ó, isso aqui é Toninho que vai trabalhar com a gente aqui, vai ser o editor de arte do caderno. Aí eu olhei assim, eu falei: eu conheci esse cara, Toninho, Toninho Mendes. Aí eu falei: você sabe que ele publicou uma História Nossa, não sabe? Você Não, sabia? não Ele sabia. publicou Chiclete com Banana na década de 80. Uma história de 12 páginas que ele reduziu e publicou assim, tipo 3 páginas por página. Uhum. É uma história bem, bem, bem sacana, assim, bem. Escrita por você, Gonçalo? E Leônidas que tinha um traço assim muito, muito underground. E aí ele gostou tanto do material que tinha 12 páginas e ele publicou na seção de cartas. Ele botou 3 numa página, 3 na outra, 3 na outra e 3 na outra. E ao lado as cartas dos leitores, né? Porque Claro que essa você contou revista. para ele, né, pessoalmente isso. Eu mostrei para ele, né? Eu tenho a Legal. coleção completa, novinha, assim. Eu li aquilo, rapaz. Eu chegava. E esse chiclete com banana era cara, viu? Ela era cara. Eu me lembro que o número 1, quando eu vi na banca, eu levei uns 15 dias para comprar, porque dava você comprar 3 Homem-Aranha. Entendi. Tipo Sim, sim. assim, era tipo 50 paus, uma revista de 36 páginas. E Uhum. aí eu fiquei na dúvida, assim, falei, não, mas aí tinha aquele ritual, né? A gente tinha que apoiar o quadrinho nacional. Então a gente tinha que comprar tudo que saía, até quadrinho erótico a gente comprava. Porque aquilo era muito. A gente tinha que dar aquele apoio, né? Era uma coisa assim, bem ingênua, bem militância mesmo. Mas a gente comprava. Quando eu li aquilo, eu falei: não é possível. Aqui, Chiclete com Banana, qualquer história está acima da média, da média, da média de qualquer coisa. Concordo. Porque era tudo muito bom, era tudo muito genial. O humor a combinação do que Angeli fazia, Laerte, Glauco, com Toninho Mendes. E os caras vieram, né, da questão da política, do jornalismo, do humor político, que infelizmente hoje como dizem, né, Caetano e Gil continuam fazendo a diferença, né? São os caras que continuam fazendo. E Angeli e Laerte também, né? A Angeli tá meio com problemas, né, de saúde e tal. Mas são esses caras que continuam no humor político na linha assim, ó. Os caras continuam carregando o piano. Sem Eles que dúvida. continuam fazendo uma coisa interessante. Porque a gente vive um momento muito complicado. E aquela coisa do. Eu ouvi coisas bizarras quando explodiram, mataram os caras lá no Charlie Hebdo, né? Tipo assim, eu ouvi cartunista dizer. Eles procuraram, né?
Eles pegaram pesado, né? Não, cara pálido, o humor francês é aquele. É o humor. O problema, Daniel, é que as pessoas não leem, não se informam e compram livros e ficam amontoando nas estantes sem ler o que eles Sim, compram. Então, o nosso humor, quem gosta de humor, quem trabalha com humor, é importante que você conheça o que foi feito lá atrás. E o nosso humor, ele é essencialmente francês. É o humor suicida, kamikaze, que você atinge o máximo ali em fio, na ditadura. Depois, uhum. Angeli e Laerte dão continuidade a isso, Alan Sieber. São esses caras. É o tipo de humor mais francês, é o humor do contra. Acho que o André Hoje, Dahmer, não, um pouco, não sei se você é, concorda, não, o é, Dahmer. é. São Uhum. poucos caras que fazem esse É, humor kamikaze, que é o humor do contra. O humor sim, tem que ser contra, entendeu? Agora, ele também ele tem que ser contra, é, sempre vai esbarrar em algum limite, né? Porque uhum. se você está se um lado correto tá no poder e o lado errado está contra, aí você tem que tomar uma posição de que você não está aderindo, você não está favorável a um lado, e sim você está sendo crítico. Milô, todos esses caras. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei Dias Gomes, eu falei para ele, Dias, isso um mês antes dele morrer. Eu falei, Dias, como é que você, aos 72 anos de idade, você continua com a mesma militância juvenil de querer mudar o mundo, de querer reforma agrária? Aí ele falou, porque isso para mim é natural, não é nenhum sacrifício, não é nenhuma escolha, não é nada, é assim que tem que ser. Eu encaro assim. Então, eu tenho o meu papel social, o artista tem um papel social transformador. Então, eu faço isso porque, para mim, é assim que as coisas têm que ser. Entendeu? E a gente vive hoje uma coisa muito, muito louca na parte do humor. Eu fico chocado que toda vez que eu vou bloquear alguém que concorda com ideias assim fascistas, ideias obscuras, é, digo para você, Daniel, de cada 10 que eu bloqueio, 9 são colecionadores ou quadrinistas. Eu não sei o que está acontecendo, É entendeu? assustador, Gonçalo, é Principalmente assustador. leitores, os caras. E cadê o papel da arte, a função da arte? A arte para entretenimento? Mas é para reflexão, é para melhorar as coisas. Sim. Então, o que me assusta muito, essa semana eu bloqueei 3 pessoas, 2 eram colecionadores, tá? E outro escrevia sobre quadrinhos. Então, os caras ficam tomando partido de uma coisa que parece que eu não sei o que passa. Aí eu lembro de Enfio, né? Pô, cadê Enfio? Onde é que anda Enfio? A gente não tem mais um Enfio aqui. Você não tem um cara. Então, não é porque os caras do Charlie Hebdo pegaram pesado, não. É porque os franceses fazem aquilo. Os Sim. franceses, eles criaram um tipo de humor. E o nosso humor, ele vem desde 1823. E o primeiro grande fato da imprensa a tratar desenhos assim, essa coisa da política, foi a Constituinte de 23. Não foi nem a Independência de 22. De lá para cá, até a década de 30, o nosso humor era muito... Inclusive, os nossos jornais, as nossas revistas, reproduziam muitos cartoons franceses. Os caras pegavam, nem botavam os desenhistas. Então, é isso que os caras fazem também. Então, não tem essa de, vamos parar, deixa que os outros falem. Agora, você ficar podando, você ficar deixando de ser crítico porque tem que ser politicamente correto. Parece aquela coisa dos anos 60, né? Vou montar uma banda de rock para pegar as meninas, entendeu? Então, Uhum, você uhum. cartunista legal para pegar as meninas. E não é por aí. Pelo menos é assim que eu penso, né? Não, eu assino embaixo, né? Assino embaixo. E com uma coerência absurda, porque toda a pesquisa que eu fiz, assisti vários vídeos seus, você está sempre com esse pensamento, com essa coerência, e que eu julgo que vem aí dessa raiz oitentista, em que você conheceu e se apaixonou por várias áreas para além dos quadrinhos, né? Literatura, música, enfim, todas elas com algo que ligavam elas, que era um viés underground, um viés marginal, um viés que era contestador. Isso faz algum sentido para você? Coerência, né?
não é? Total, total. É assim, eu diria para você que a minha militância, Daniel, não, é isso aí, você fez a leitura correta. A minha militância, se você pegar todos os livros que eu fiz sobre quadrinhos, tem um único elemento que une todos: a censura. Uhum. Todos. Guerra de Gibis 1, a formação do mercado, como os quadrinhos foram censurados, perseguidos. Guerra de Gibis 2, censura na ditadura. Homem Abril, censura nos quadrinhos da Abril. A Morte do Grilo, uma revista underground que trouxe o underground para o Brasil e foi proibida de circular pela ditadura. A biografia de Carlos Zéfiro, então, nem se fala. Que mais? Manara, censura. Tentação Italiana, censura. Tudo é censura. Então, a minha militância é para mostrar o quanto os quadrinhos, especificamente, que é uma área de grande interesse meu, foram censurados e continuam sendo, né? Porque, assim, teve uma época que eu só tinha livros de quadrinhos, né? Aí as pessoas falavam assim, você escreve livros? Eu falei, Sobre o quê? Quadrinhos. Sabe assim, Sei, aquele, sei. escreve sobre essa bobagem, Aquela mas não é coisa coisa de criança. que a gente paga desde os anos 50, Pois é. da E as grande crise. professoras iam... Eu fui criança na década de 70, as professoras recolhiam, faziam, pelo menos uma vez por mês, faziam faxina nas nossas mochilas, caçando quadrinhos. Depois eu descobri que uma delas pegava para dar para a sobrinha. Ah, era esperta, Pegava né? e dava para a sobrinha. Ela levava para casa e dava para a sobrinha em casa e tal. Professora de francês, Pois é, Dona eu acho que Dalci. eu confesso como seu amigo e fã, eu acho fascinante essa sua ligação com esses temas marginais mesmo, com esses temas em que você não vê espaço na grande mídia, né? São personagens que você percebe que não são, que deveriam ser mais vistos e não são, e você vai lá e escreve um livro sobre aquilo, né? E realmente você tem toda a razão, Perfeito. assim, sempre com esse elo ligado à censura e à liberdade de expressão, né? E aí fez todo sentido quando eu li um texto recente seu no Facebook sobre os 100 anos de Bukowski, né? Então, como os escritores malditos também devem ter te influenciado, correto? Muito, muito. Até hoje. Você sabe que eu sou um quadrinista que não existe, né? Eu não existo. Como assim? Eu não, Explica melhor. como eu contei para você, eu comecei fazendo desenhos de quadrinhos. Quadrinhos, Uhum. cartoons, tal. Tiras e tal. Tinha um personagem favelado chamado Baiano. Criei uma série chamada Vampiros de Terceiro Mundo. Tinha uma bem sacana que era Cruz Credo, né? Que era sempre passava com Jesus na cruz. Imagina a irreverência disso. Uhum. Personagem sentado, Jesus tirando onda com todo mundo, sacaneando, todo mundo do alto da cruz. E aí, aí depois, quando eu comecei a publicar quadrinhos com os meus roteiros, aí eu já publiquei uma meia dúzia. Não passa totalmente em branco, rapaz. Eu fico muito impressionado. Se alguém pegasse e escrevesse assim, é uma porcaria essa história. Não, a única pérola que publicaram foi que meus 3 primeiros ou 4 primeiros álbuns não tinha balão, né? Eram só Uhum. histórias mudas, que eu sempre gostei desse desafio de você... Porque a coisa que mais me influenciou E e influencia até hoje desculpa te é um interromper. filme... Isso tu já está falando das parcerias com o Shimamoto, Nestábulo Ramos, Luiz Flávio, não é? Isso. Ah, ok. Só para situar Você aqui. também, né? Você, que a gente nunca Isso. publicou essa história. Aí, Temos uma rapaz, história juntos. aí a coisa que mais me influenciou até hoje é um único filme chamado Encouraçado Potemkin, de Eisenstein, que é um filme mudo, é um filme que mostra a Revolução Russa, quer dizer, o Levante Russo de 1915, né? E aí tem um outro filme chamado Outubro também. Então, o impacto das imagens, ele consegue falar da Revolução e de quanto aquilo foi assim a ira popular, né, de derrubar o império.
o czar russo e tal, sem texto, né, sem fala, aquilo sempre me estimulou a fazer quadrinhos assim. Aí um crítico aí da internet disse que a história, o álbum tinha que custar mais barato porque não tinha balões. Que absurdo, né, cara? Que Eu falei absurdo. para ele, olha que absurdo o que você fez. O cara falou assim, você está me censurando, eu não vou mais comentar nada seu. Eu falei assim, poxa, eu sinto muito por isso. Ele não Gonçalo, viu minha... isso é um tipo de analfabetismo, né? É, É uma E o dificuldade de ler pior, imagens, né? e o cara ainda adota, toma para si o papel de crítico, né? Porque você tem que conhecer, você não pode ser preconceituoso. Eu me lembro que uma vez eu estava na Gazeta Mercantil, me incomodava muito a chacota que faziam com as novelas mexicanas. Mas as novelas mexicanas, elas estão dentro de um conceito cultural totalmente deles e de vários países da América Latina, que é a sociedade machista. Se você for na Cidade do México, isso eu fui em 99, 20 anos se passaram. Mas se você for, eu não sei se mudou muito, mas se você fosse em 1999, as mulheres não podiam entrar sozinhas nos cafés. Tinha que ter um homem ao lado, senão elas seriam convidadas a sair. Nossa. Então, é uma sociedade muito machista em que tudo gira em torno do macho ali, né? Do garanhão, do galã. Então, as mulheres ficam se matando, brigando pelos... Os caras estão naquele papel assim de eu escolho quem eu quero, pego quem eu quero, pego todo mundo. Então, o crítico, ele tem que ler. Se você for escrever sobre cinema, você tem que procurar um livro de um crítico espanhol que se chama Como Ler um Filme, tá? Porque senão, eu canso de ver os caras aí na internet, no YouTube. Olha que capa maravilhosa, essa capa dura, esse acabamento gráfico, e fica nisso. O cara não fala com você que ele achou a história boa. No máximo, ele fala a sinopse que está na contracapa. Talvez nem tenha Tá? lido, né, Gonçalo, ainda. Provavelmente não leu e a gente está vivendo uma onda de colecionismo, né? Eu dei uma baixa geral aqui em casa e escolhi 15 obras de quadrinhos que eu quero ler ou reler na minha vida e estou satisfeito. Entendeu? Podemos deixar essas 15 obras para você citar no final, porque no final tem uma parte que eu peço indicação de leitura, e agora eu fiquei muito curioso para saber dessas 15 horas. A gente pode deixar para o final? Claro, claro. A gente não Maravilha. pode, Daniel, não, essa coisa da crítica, né, da falta do senso crítico, quando eu falo que os álbuns que eu lanço passam em branco, é que eu queria que alguém falasse, ó, tá uma porcaria, ou não tá, ou o desenho de Shimamoto tá maravilhoso, para você se observar e tentar melhorar, fazer coisas diferentes. Mas isso eu já deixei para lá. O que me incomoda muito hoje é essa crítica mercenária que está acontecendo, que pouca gente sabe disso. São coisas tão absurdas que eu vou dar um exemplo para você. Você pega um livro, você pega os Mundos de Liz, tá? Que você fez, que a gente publicou, e você manda, você quer mandar para um blog, para um site, para um canal de YouTube. Aí você recebe de volta um orçamento. Se você quiser entrevistar Daniel, você tem que pagar R$ 2.500. Se você quer que a gente elogie Daniel, você tem que pagar R$ 1.300. Se você quiser que a gente mostre a capa, você tem que pagar R$ 500. Não dá, cara. Isso é prestação de serviço? É como essas meninas que fazem de moda aí. Elas pegam as roupas, ganham grana das lojas, das marcas, e aí elas são influenciadoras. Elas falam assim, olha, essa marca aqui é legal, essa roupa é legal, mas será que ela realmente está achando aquela roupa legal? Ou ela está ganhando dinheiro para fazer aquilo? Então, se o cara pega o seu álbum de quadrinhos e vai elogiar ou vai te entrevistar, porque ele está querendo dinheiro, entendeu? Então, você está enganando quem está do outro lado. E as pessoas acham, pô, esse cara realmente, ele saca, ele sabe, vou comprar esse álbum aqui porque o cara disse que é legal. E quando, na verdade, não é. Então, só depois, quando eu passei para o outro lado de fazer essa experiência como editor, que eu me deparei com essa coisa bizarra.
Porque você, antigamente, era assim, ó, você mandava o trabalho, uma obra qualquer, um CD, um DVD, um livro, um quadrinho, e o cara tinha independência. Tem um cara, por exemplo, do G1, um crítico de música, que eu mando todos os livros para ele. A chance dele dar cacete no livro é de 9, entendeu? 90% de chance do cara descer o cacete no livro, como ele já fez com outros livros de música. Mas eu mando, porque eu tenho certeza que aquele cara lê o livro. Ele dá a resenha dele daqui a 3 meses. Mas você vai dizer, pô, o cara realmente leu. Aí é completamente diferente você ficar nessa de ganhar, de ficar cobrando para falar bem de uma coisa, para elogiar outra. Não tem sentido, né? Então, acho que a gente peca muito hoje por essa falta de bom senso e de senso crítico no mundo dos quadrinhos. Tá? É todo mundo amigo de todo mundo, mas você não precisa ser assim. Você pode construir uma crítica, um trabalho de referência, respeitando os outros. Então, se Sem você vai dúvida. dizer que um álbum de Maurício de Souza não é legal, você tem que ter lido aquele álbum e você tem que fundamentar aquilo. Então, se você vai dizer que Orlandelli fez a coisa mais maravilhosa daquela coleção é dele, com Chico Bento, aí você tem que fundamentar também, porque você tem que ter lido tudo, né? Por sinal, um Para grande você. cara, hein? Orlandelli é É, um grande cara, um grande artista, um cara cara, extraordinário. sem. Então, eu li todos, mas eu li assim numa sentada, né? Assim, tipo um atrás do outro. Fui lendo um atrás do outro, porque todo mundo falava, todo mundo comentava. E aí, no final, eu postei lá, falei assim, ó, esse é o melhor de todos. Porque tem outros que são muito bons na Sim, coleção, sem sim. dúvida. Mas esse aqui é o melhor, entendeu? Então, não ganhei nada, não fiz nada. Não é porque eu admiro o cara, que eu acho o cara um grande, tem um traço fabuloso, maravilhoso, como acho Gustavo Duarte, como gosto das suas tiras, que eu olho todo dia no Instagram. Então, esses caras, Mutarelli, entendeu? A gente tem grandes autores. Agora, você tem que ter as redes sociais e essa necessidade urgente de fama, de querer ser conhecido, de aparecer, tá criando, tá atrapalhando o processo, entendeu? Tá Verdade. atrapalhando. Eu fico imaginando, como jornalista também, como colega seu, o quão você sofre com tudo isso. Porque você, além de jornalista, você originalmente é um cara crítico, um cara contestador, um cara ético, né? E aí eu imagino que você buscou o jornalismo, inclusive, para ampliar essa sua voz, para você achar espaços em que você pudesse tratar de temas que você achasse de fato relevante. Imagino, inclusive, que teve dificuldade de achar isso na grande mídia, por isso foi aos livros e virou um grande autor de livros e disse, pô, vou escrever e eu vou achar um lugar para publicar coisas que eu de fato acho relevante. E aí, de repente, você se depara com esses problemas que eu considero problemas éticos, problemas, né? Exato. Você matou tudo. Você, sem eu ter te dito nada, nem ter falado nada para ninguém, você matou a charada. Eu me realizo, como jornalista, nos livros que eu escrevo. Não tem espaço. Eu tive uma experiência como pauteiro da Rede TV, do telejornal, foi a coisa mais frustrante do mundo, porque eu sempre segui essa linha de perdigueiro, né? De caçar as coisas. Aí você chega lá na redação e fala bem assim, ó, gente, amanhã o cara chega e fala, deu 9 facadas na mãe o traficante, rendeu o cara no ponto no semáforo, foi até a casa dele e deu 9 facadas na mãe dele e fugiu. E não fez nada com o cara. Aí, na reunião de pauta, você vira e fala assim, esse cara matou a mãe. Como é que você sabe disso? Eu falei, esse cara matou a mãe, não tem sentido isso daí. Ele não ia deixar o cara, um viciado, matar a mãe dele sem luta corporal nem nada. Não, você está viajando. Eu falei, não, gente, vamos atrás dessa história. Por sorte, tinha um repórter lá na hora, né? O Luciano Júnior, né? Filho do Luciano do Vale, que é um repórter nessa pegada. Ele falou assim, não, eu vou atrás dessa história.
Rapaz, no dia seguinte o moleque confessou que ele matou a mãe, entendeu? Ah, vamos dar isso. Ah, não, a gente tem que... A regra era dar o que o Jornal Nacional ia dar, para não levar furo. Então, você vai se frustrando, aí você encontra os caras que estão vendendo, um estagiário seu, que tem essa pegada também, descobre que estão vendendo diploma de medicina pela internet. Ah, não vamos atrás dessa história não, porque não sei o quê, que isso não vai dar, não sei como. Então você vai se frustrando tanto que aí você resolve fazer as coisas para pagar suas contas, tá? E se realiza fazendo livros, entendeu? Então, agora, por exemplo, meia hora antes de falar com você, eu consegui ter acesso a tudo que constava no SNI sobre Jacó do Bandolim, entendeu? Finalmente, assim, aos 49 minutos do segundo tempo, eu consegui esse material. Vou ler e ver o que eu posso aproveitar no livro. Espero que não seja nada desagradável para não ferrar meu livro. Mas é isso que dá prazer. Quando você consegue um negócio desse, você corre, e você pede um, pede outro, pede ajuda para uma pessoa. A semana passada mesmo, um rapaz entrou lá e falou bem assim, foi meu avô que fez o atestado de óbito dele. Entendeu? Aí você fala assim, não é possível. Isso aconteceu há 52 anos. Foi seu avô? O cara falou, foi. Eu falei, será que ele me dá uma entrevista? Ele falou, vou ver. Então, aí isso é que dá prazer fazer o negócio, entendeu? É a mesma coisa do cartoon, da história em quadrinhos, de tudo. Quando você faz reflexões, as suas tirinhas pegando que você bota no Instagram são reflexivas, tá? São reflexivas, são situações do cotidiano. Agora tem sido mais seu do que da sua filha, né? Isso, efeitos da quarentena. São situações ali que você depois você vai dizer, depois você vai até fazer uma coletânea, né? Isso. O cotidiano da quarentena, alguma coisa assim. Então, você tem que fazer essa coisa, Daniel, com um propósito. Claro. Entendeu? Claro. Você tem que ter um propósito, a arte tem que ter um propósito. Não é só ganhar dinheiro, não é só ficar famoso. Para quê? Para quê? Qual o sentido de ter fama? Para quê? Ah, todo mundo... Ah, eu não mereço ser eliminado do Big Brother porque eu fiz muito para estar aqui. Fez o quê? Nada. Nada, não fez nada para ser famoso. As pessoas querem ser famosas. Se você for fazer uma coisa pensando em ser famoso, você não vai para lugar nenhum. Porque fama... como é que é aquela expressão mesmo? Fama não põe cama, né? Uma coisa assim, exatamente. Então, você tem uma que... coisa... Tem que ser uma consequência, eu acho que muito mais que fama, você tem que ter respeito, entendeu? Você tem que atingir um respeito. Exato. Uma fama sem conteúdo é mais uma das coisas sem sentidos desse planeta, né? Sem dúvida. E aí, assim, falando sobre fazer coisas que a gente gosta, e você estava falando muito dos seus livros, uma coisa que eu sempre admirei em você é que você é um realizador. Você já escreveu muitos livros, você tem paciência, você tem persistência. E eu acho que um grande exemplo dos livros que eu li seus, o meu predileto, que é A Guerra dos Gibis, que você fez, se eu não me engano, você pode me corrigir, como conclusão de curso de jornalismo, ainda no início dos anos 90, 92, 93, por aí. E ele só foi publicado quase uma década depois, não é isso? É assim, na verdade... Foi uma saga, né? O que eles chamam de TCC, né? Que é o trabalho de conclusão do curso, na verdade, na época não se chamava TCC, era trabalho de conclusão mesmo. Aí tudo vira sigla, né? E aí foi assim, na verdade, o meu TCC era formado pela Guerra dos Gibis e pelo Maria Erótica. Que legal. É uma coisa tão insana que eu passei os 4 anos da faculdade fazendo o trabalho. Para quem não sabe, Maria Erótica é a continuação do Guerra dos Gibis, né? Que acontece a partir da ditadura militar. Isso. Só que chegou um momento que eu falei assim, se eu vou fazer esse livro sobre a censura na ditadura, eu preciso fazer um preâmbulo, né? Aí eu fui atrás do outro. Rapaz, foi uma coisa tão maluca que ficou em 1.100 páginas. Uau! Eu não tinha grana para imprimir
6 cópias, aí eu peguei e imprimi só a metade e entreguei. Aí o trabalho ficou só a metade, mas eu separei ali, porque assim, na época, em 93, eu tinha que pagar uma datilógrafa de máquina elétrica para datilografar o trabalho para entregar, porque os computadores na época estavam surgindo, eram muito caros, né? Então, o Uhum. meu primeiro computador foi um 486, Uhum. que hoje o arquivo, a memória dele toda daria para uma foto. É por aí. Era uma foto. Aí eu fiquei reescrevendo e tal. O que eu fazia, Daniel? Eu pegava, colava as 20 primeiras páginas do trabalho. Depois que eu fiz o Guerra dos Gibis, né? Eu colava as 20 primeiras páginas, mandava para as editoras para ver se elas realmente avaliavam aquele material. E as cópias que voltavam coladas, Uhum. levemente, assim. Porque se você folheasse, aquilo descolava. Entendi. Então eu saberia, pô, os caras leram, né? Uhum. Aí eu me lembro que um dia eu fiquei meio chateado assim, porque a Martins Fontes disse que não interessava. O cara me chamou para ir lá, né? Uhum. Eu já estava aqui em São Paulo. Ele foi muito gentil. Ele falou assim: eu queria conversar sobre seu livro e tal. Você pode vir aqui? Eu falei: posso. Eu fui nem dormi de noite, né? Falei: pô, o cara vai publicar. Nada, rapaz. O cara me jogou um balde d'água, falou assim: não, eu até fiz essa carta aqui, ia te mandar, mas eu achei melhor falar pessoalmente, mas a gente não tem interesse, tá? Um livro sobre quadrinhos, papapá. Aí eu fui para casa e enfiei a carta dentro dos livros, assim, em cima na estante, né? Aí, uma semana depois, arrumando um armário, a carta reapareceu lá. Aquela carta que eu tinha recebido do cara, eu abri e falei assim, como é que essa carta... Eu morava sozinho, né? Como é que essa carta veio parar aqui? Mas não, quando eu fui olhar, tinha uma outra carta lá. Era a mesma Hum, carta. entendi. O cara fez o mesmo texto, tudo. Tudo. Era uma Xerox aquilo. E ele assinava. Aí eu falei, pô, 2 vezes o cara recusou. Enfim, eu mandei para 27 editoras. E aí, a coisa da persistência, né? Aí você vai. Quando chega um momento que acabou. Eu morri na praia várias vezes. Assim. Teve um episódio assim deplorável. A Uhum. Conrad fez meu primeiro livro, que foi O País da TV. Aí eu devo ter em algum lugar, tinha até convites para o lançamento do Guerra dos Gibis. Aí, eu não sei o que aconteceu, que Rogério de Campos surtou e pegou meu livro e me mandou, disse que faltavam 15 dias para o lançamento, eu fui saber lá com Priscila o que tinha acontecido, se estava tudo certo. Ela falou assim, não, você não soube? Eu falei, não. O seu livro foi cancelado. Aí eu Putz. procurei Rogério e falei assim, mas por que vocês não falaram? Eu já avisei um monte de gente e tal. Não, o livro, a gente achou que o livro estava muito grande, não sei o quê. Aí ele teve a ele cometeu a cachorrada de romancear as primeiras páginas do Guerra de Gibis, porque ele achou que tinha que ser um romance da história em 200 páginas, tá? Eu nunca contei para ninguém essa história. Aí, de 200 páginas e tal, achei aquilo ali primeiro que estava um lixo que ele fez, né? Uma porcaria, muito mal escrito. E segundo, que nunca me deram explicação por que circularam boatos, né? Que a família Marinho bloqueou, pediu para não publicar o livro, ou que a Conrad amarelou porque era Roberto Marinho, o personagem. Nunca, aquelas coisas, né? Como a morte de PC Farias, aquela falsa facada de Bolsonaro, você nunca vai saber a verdade. E aí, não me, então, foi uma das vezes que eu morri na praia. Até que você vai tentando, e no fim da história você acaba dando graças aos céus por tudo isso, né? Porque saiu por uma grande editora, tá? Excelente, é. Uhum. Uma excelente editora que cuidou muito bem do livro, Tiago Nogueira, que hoje comanda
a parte de fotografias do Instituto Moreira Salles, era um tremendo editor, super parceiro, assim, aquele cara que está ali fazendo negócio com tesão, te consultando e tal. E aí o livro saiu, é aquela coisa, saiu na hora certa. Por isso que eu nunca contei essa história da Conrad, porque ele acabou me fazendo um favor, né? Mas é isso, são essas coisas que você encontra pelo caminho. Tem que teimar. Um livro é assim, você tem que terminar, entendeu? Então, o que às vezes eu faço, Daniel? Eu pego vamos por exemplo, assim, Evaldo Braga, que é um cantor de música brega. Não tinha quase nada sobre o cara, não tem parentes vivos. Então, eu peguei o que tinha disponível e fiz um livro de 20 páginas. Entendeu? Por exemplo, pegar um personagem, Miguel Penteado, que foi o grande editor de quadrinhos dos anos 50 e 60. Não tem quase nada sobre esse cara. Nada, praticamente. O que eu tiver, eu vou fazer. Eu escrevo um livro com começo, meio e fim de 20 páginas. E aí você vai enxertando. Entendeu? Então, o importante é você montar esse esqueleto. Isso eu estou até dando como dicas para as pessoas que estão vendo a gente. Você faz com o mínimo e depois você vai crescendo. Então, o que está fraco aqui? O que está frágil? É legal tentar entrevistar uma pessoa, entrevistar outra. Às vezes você entrevista uma pessoa que acrescenta 20% do livro. Tá? E, de repente, você encontra um material na Salinas, por exemplo, que é um desenhista argentino, que eu fiz um livro sobre ele. Gênio. Eu fui na Argentina, eu fui com a Ana Luísa, a gente ficou lá uma semana. Ninguém sabia quem era o cara nas comiquerias, nos sebos. Só teve uma moça que falou assim, acho que meu marido tem alguma coisa dele em casa, que era uma senhora já, né? Eu acho que meu marido tem alguma coisa dele em casa, você volta aqui a semana que vem. Eu falei, não posso, vou embora. Aí apareceu um rapaz, Sérgio Mas, que é um cartunista argentino, que adora o Brasil, que está sempre aqui. E aí apareceu lá no domingo, com a pasta maravilhosa, com tudo que ele conseguiu juntar, com pesquisadores, com colecionadores, e me deu de presente. Tinha muita coisa. Eu acho que 50% do livro estava naquela pasta que ele me deu. Aí eu fui atrás, aí um belo dia descubro um vídeo da filha de Salinas no YouTube contando como o pai morreu. E eu usei para terminar o livro, porque é uma coisa linda, né? Ele ficou cego, né? E ela disse que ela chegou no hospital, ele estava já muito doente, já morrendo, e ele ficava desenhando com o dedo, passando o dedo no ar, assim, fazendo uns desenhos assim. Pai, o que você está fazendo? Estou desenhando uma cena aqui de Cisco Kid. Entendeu? Então, aí você vai. O neto dele, que era filho de Alberto Salinas, que era um grande desenhista que morreu cedo, né? E que foi ofuscado pelo pai, mas muita gente adora. Roqueiro, tal, cara. Eu consegui o telefone, o e-mail do cara, mas ele não quis, não respondeu e tal, não retornou. E aí seria legal, né? Porque o neto devia ter muitas informações sobre o pai. Aí eu encontro Moya, Álvaro de Moya, que me conta que ele esteve na casa de Salinas em 1972. E Salinas levou ele para o sítio e ficou mostrando como desenhava cavalos. O depoimento de Moya rendeu 3, 4 páginas do livro. Tá? Aí ele veio para o estúdio de Maurício de Souza no começo da década de 80. Aí Franco tinha fotos desse evento. Aí você vai montando ali o quebra-cabeça e de repente você tem. Aí eu descubro que nos Estados Unidos estavam publicando a íntegra da obra de Cisco Kid, quase que como um fanzine, né? Uma edição assim muito artesanal e tal, mas bem impressa. Aí eu fui atrás dessa edição, paguei muito caro por ela e vi um monte de textos falando de Cisco Kid. Tinha a biografia do roteirista de Cisco Kid, que pouca gente sabe quem é e tal. E aí você vai montando, de repente você tem um livro de 250 páginas, entendeu? Então é essa coisa da perseverança. Você tem que terminar. Se você começar e não terminar, você vai ficar frustrado para sempre, né? Então a minha lógica é essa. Começou, termina.
tenho terminar de escrever e eu tenho terminar o processo que é publicar de fato, né? O processo de escrever tem que ser prioritário, né? Sim. Total. Você tem que fazer o melhor possível para depois você procurar. Porque tem umas bizarrices, né? O cara nem começou e ele já quer editor. Isso nos Estados Unidos funciona maravilhosamente bem, né? Que você chega lá, eu tenho uma graphic novel aqui para fazer. Aí o cara fala, pô, legal e tal. Aí o cara vai lá e te dá $100 mil de adiantamento. Mas aqui no Brasil não tem como você fazer isso. Então, ou você se vira e faz a coisa acabada, pronta e tenta, ou não consegue, é muito difícil. Por isso que eu criei uma editora, entendeu, Daniel? É uma editora que faz 1.000 exemplares de um livro, às vezes faz 500, mas é uma editora que me dá absoluta liberdade para fazer o que eu quero. Você faz um livro, aí você busca uma editora, você tem que esperar 3, 4 anos para publicar. Não, me parece que a criação da Noir, que é um ponto que está aqui na nossa pauta, tem tudo a ver com a coerência que eu venho batendo na tecla aí da sua vida, né? Você, desde a adolescência, você vai cavando espaços para não só ter voz, mas dar voz a pessoas que você considera que merecem essa voz. Desde os zines, a busca pelo jornalismo, né? Você virar escritor e ter uma produção incrível, e aí criar a própria editora, né? Que é, claro, a Noir não é só para lhe publicar, mas também para publicar os seus livros e abrir o espaço, abrir a fronteira para você conseguir se comunicar e conseguir contestar aquilo que a grande mídia, vamos chamar assim, às vezes cria muitos obstáculos, não é? Pois é, aí vem aquela coisa da questão da liberdade que você... tem aquela música, aquela frase, né? Não confie em ninguém com mais de 30, né? Ou, como diriam os Titãs, né? De 36 dentes. Porque a tendência é que as pessoas elas tendem a se acomodar na vida, e a gente volta a Dias Gomes, as pessoas tendem a se acomodar na vida e elas começam imagine você como quadrinista, o que você não passou na sua vida de cobranças, né? Então, o que acontece? E você continua fazendo o que você gosta. Isso Sim. não tem preço. Isso não tem preço. Então, o que acontece? Você vai fazendo... chega um momento que as pessoas começam a ceder a cobranças, aí as pessoas começam a abrir mão. Elas começam a abrir mão de coisas que elas acreditavam e, às vezes, até de questão de ética. Entendeu? Então, você tem que ficar muito esperto em relação a isso. Ou você começa a fazer concessões, e você se sente violentado nesse sentido, ou você busca meios para isso. Então, quando veio a ideia de fazer a Noir, a ideia era justamente buscar liberdade para você não ter que ficar explicando para os caras que é muito importante você publicar um livro sobre Salinas, tá? Mesmo que ele não venda 500 cópias, porque eu sou um fiasco nesse sentido, né? Um fracasso total. Eu lanço e aí eu tenho que tentar convencer as pessoas de que aquele cara é legal, entendeu? Quando eu pego aquelas maravilhosas, deliciosas histórias de Catulo da Paixão Cearense, falando da boemia, dos porres que ele tomava, do dia que ele foi cantar tocar para Rui Barbosa, do dia que ele tomou um pileque e atrapalhou uma procissão falando em francês, declamando em francês, aquilo ali você morre de rir, e ali você tem um retrato maravilhoso da boemia carioca no final do século XIX até 1920. Aí você fala assim, poxa, isso aqui foi publicado numa revista em 1943, em 36 capítulos, e as pessoas precisam ler isso aqui, conhecer isso aqui. Aí, eu me lembro até que eu fui pedir um biógrafo de Catulo para fazer o prefácio, né? Aí o cara falou assim, isso aí não tem tanta importância, são as histórias de Catulo. Eu falei, mas é justamente isso. Você leu? Ele falou assim, não, eu vi 2 só, mas não me interessou.
Eu falei, mas é importante, é a versão dele, os causos que ele conta das bebedeiras, dos porres, né? Que não tinha mentira ali. Era o jeito dele contar, que era um contador de causos. Aí, olha, imagina a loucura, você pega, faz um negócio desse, um livro, aí André leu, André Hernandes, né, que é o meu sócio, adorou aquilo tudo, fez uma capa assim no capricho e tal, fez uma edição linda. Aí ele olhou para mim e falou assim, e aí, será que vende? Eu falei, vamos tentar, vamos tentar. E aí enfiamos Catulo num acordo lá com a gráfica, imprimimos. Rapaz, começou a sair primeira página de vários jornais. O livro vendeu muito bem. Mas antes, até hoje ainda tento assim, ó, gente, leiam Catulo. Catulo é o criador dessa coisa ele criou um novo vocabulário para eu fui até lançar o livro aí em Fortaleza. A gente Olha não aí, vendeu caramba. nenhum Nossa. livro. A gente fez o lançamento. Eu fui lançar aí Salinas e Catulo e voltei com todos os exemplares, porque nós fizemos um evento na biblioteca aí municipal e fiz uma palestra na universidade também, mas ninguém comprou. Mas eu falei, tá bom, tá dado o recado. Eu falei, gente, leiam Catulo, tem tudo a ver com vocês, certo? Catulo, os pais de Catulo eram cearenses, por um acaso do destino, acabaram indo para São Luís e Catulo nasceu lá, mas imediatamente depois voltaram. Então foi um cara, ele é um cearense, a família é cearense. A alma Então, cearense o ali, né? nome, e o O nome? nome Catulo total. da Paixão Cearense. Entendeu? Então, tem que ler. O Ceará tem que descobrir Catulo, pelo amor de Deus. Entendeu? As Sim. pessoas têm que ver que Luar do Sertão, que Cabocla de Caxangá, que o cara criou uma nova forma de falar, um novo vocabulário ele criou. Então, é o tipo do cara que tem que ser estudado, tem que ser interpretado, certo? Como Luiz Sá. Luiz Sá é Sim. cearense. Sim. Né? Sim. Quem é que sabe quem foi Luiz Sá? Pois Né? é. Pois é. E aí O você grande. e aí das características do seu trabalho é justamente isso, é resgatar essas pessoas, resgatar esses nomes e oferecer isso como em forma de livro, né? Você é um grande biógrafo, inclusive tem um caso, fique à vontade se você quiser comentar ou não, que foi o caso da biografia do Alceu Pena, né? Que você chegou a ganhar um jabuti e, se Uhum. eu não me engano, 48 horas depois tiraram o jabuti das suas mãos, né? E o que é que aconteceu ali? Esse livro, ele é assim, saiu uma versão com cento e poucas páginas, acho que 102 páginas, e depois saiu uma outra versão com 320 páginas. Então você imagina, foi um livro completamente reescrito, eu tripliquei o conteúdo dele. Mas aí eu dei uma descuidada que eu repeti o mesmo título. Eu podia ter Uhum. mudado o título. Aí você sabe que por onde você passa, você acaba criando desafetos. Há uma pessoa que não gostou disso aí e foi lá, procurou a Folha de São Paulo e falou: ó, esse livro não é inédito. Mas, Daniel, a única coisa que tinha do outro era o título. Porque você pensa, um livro de 102 páginas virar um de 320, aumentou muito, né? Total. Aumentou 200%. Então, aí tinha uma repórter na Folha que era muito... Ela tava cobrindo o Jabuti, ela estava muito em cima, né? Ela já tinha provado lá que uns livros que foram feitos pela Odebrecht como brinde deviam ser considerados e acabaram desclassificando duas pessoas, inclusive Emanuel Araújo, que era o diretor da Pinacoteca, e eu achei aquele critério muito vago do Jabuti, porque se você faz um livro de 1.000 cópias e manda de brinde para algumas pessoas, para 1.000 pessoas, clientes VIPs de uma empresa, esse livro não é comercializado, não tem acesso, ninguém tem acesso, aí de repente sai uma edição comercial,
o livro é desclassificado porque não era inédito. Isso tinha que ser mais explicado, né? Uhum. Ou aí nessa brincadeira aí foi muito constrangedor porque tinha saído nos jornais. Aí nunca, aí a gente volta à questão da ética. Nunca me procuraram para saber, para me entrevistar nem nada. Ficou Meu aquela Deus, insinuação, ficou aquela insinuação de que eu tinha tentado enganar o Jabuti, que sabe? absurdo, né? Uhum. Aí depois eu fiz um texto no jornal da BI, né? Que durante alguns anos eu trabalhei no jornal da BI. Aí Ucha, né? Francisco Ucha, que era o editor, ele abriu um espaço lá para eu publicar um texto explicando o que tinha acontecido, porque quem escreveu o livro no prêmio foi a editora, não fui eu, né? Nunca busquei prêmio, nunca. Nunca me inscrevi em prêmio nenhum. Nenhum. Se você for olhar, por exemplo, nunca o Anuar concorreu a prêmio do HQ Mix. Sim. Nunca. Eu Porque eu posso nunca... constatar isso, porque eu entrei em contato com o André, eu acho que no começo, antes da pandemia, quando abriram a inscrição do HQ Mix, eu disse, André, e tal, a gente vai se inscrever. Eu disse, não, Gonçalo não escreve, não. A obra em nenhum prêmio, né? Então, se E, ou seja, você aquela história da coerência, Gonçalo, que eu estou aqui mas eu digo, se você elogiando, tivesse porque é raro. lembrado, eu teria falado com você, pode inscreva, entendeu? Uhum. Sim, a Porque Noah não escreve, mas você dá liberdade para o autor é, mas escrever. eu nunca inscrevi por exemplo, o livro Carlos Zéfiro, Uhum. tá? Ele é dedicado a Jal e a Gual, entendeu? Jal e Gual, que são os criadores do HQ Mix. Eu dediquei a eles porque eu tenho uma dívida pessoal com eles, que eles me ajudaram muito. Se eu escrevo o livro e ganho o HQ Mix, iam dizer o quê? Que eu dediquei o livro aos dois para poder ganhar o prêmio. Entendeu? Uhum. Então, escrevi. Então, é questão de consciência, de coerência mesmo. Então, não sei até quando eu vou, mas, por enquanto, não tem nada que crie conflito dentro de mim para fazer algo diferente, né? Uhum. Aí é aquela coisa, como você falou lá atrás, eu pego uns personagens que eu acho que merecem ser vistos, lidos ou escutados e vou atrás. Ao invés de fazer uma biografia de Noel Rosa, eu fiz sobre o parceiro dele, que era um cara obscuro, vadico, né? Mas que fez grande samba, só que ninguém sabia quem era esse cara. Então eu acho que tem que ser Benício, por exemplo. Nossa, Benício uhum. era o cara de cartaz de cinema, então são personagens que não vendem muito. Mas é aquela coisa, né? Eu me lembro E o muito. seu trabalho com o Benício foi incrível, foi sensacional. Você tem aquela edição maior? Não, a minha edição não é tão grande. Você lançou duas edições, uma maior? Ou está falando maior em número de páginas? Em volume, é aquele que tem Em que volume você é a que eu desmonta a tenho é a capa. maior. É isso. Essa daí que é a definitiva, porque a Eu já, outra. eu já fiquei pensando que você lançou um maior. Não, não. Então, esses livros assim são personagens interessantes, como Maria Erótica, por exemplo. A história de dois obscuros editores, né? Minami Case e Cláudio Seto, dois descendentes de, de, de japoneses que resolveram fazer uma editora de quadrinhos em plena ditadura. Então, quem são esses caras? Só que a partir da vida deles, eu criei conta a história da ditadura. Como Sim. foi que a repressão, a censura ao sexo, em todos os momentos importantes da ditadura, foi fundamental para manter o sistema e também depois, né, para acabar com o sistema. E essas duas editoras existiram, então são histórias paralelas ali que se fundem. Então tem essa coisa. Então é o tipo assim, olha, tá aí o filezinho. Se você gostar, sabe aquele bar que vende coxinha boa? Eu tento fazer um Sim, bar que vende coxinha boa. sim. Você Aquele que viu o Estômago? Você viu o a filme sua- Estômago? viu o filme Estômago, muito bom, Então, muito bom. eu assisti aquele filme de madrugada e fiquei louco querendo comer coxinha, rapaz.
Cara, eu acabei de fazer uma associação aqui com o seu trabalho. O seu trabalho é aquele lugar da cidade que só quem mora na cidade conhece. Porque não é um lugar turístico onde todo mundo vai. Mas o cara que mora na cidade conhece onde é que tem o melhor espetinho, Isso, a melhor não é? coxinha. A melhor É, coxinha. É, eu acho que o seu é. trabalho ele é esse melhor espetinho, essa melhor coxinha aí, que quem conhece vai lá nele e se delicia, né? Então, eu sou teimoso. Se você for olhar, eu fiz o livro do Beijo dos Quadrinhos. Foram 1000 cópias que eu cheguei na Comics e falei com o Jorge. Jorge, vamos fazer um livro para você dar de brinde para os seus clientes? Aí ele falou, qual é a ideia? Eu falei assim, ó, o Dia dos Namorados está vindo aí, a gente podia fazer um livro Beijo nos Quadrinhos e você distribui para quem comprar R$ 150. Rapaz, o livro custou para ele 20 paus, entendeu? Então, não, 30 paus. Ele ia dar de brinde mesmo para os caras. No fundo ali, na verdade, ele estava dando 20% de desconto em forma de um livro. E Uhum. saíram 1000 cópias. E assim, em 2 semanas, tinha gente comprando 151, 152, 153, 150 para ganhar o livro, você percebia. E aí acabou o livro. E tentaram me convencer várias vezes a fazer uma nova edição. Eu falei, não, as pessoas compraram aquele livro, compraram R$ 150 para ter o livro. Entendeu? Por que eu vou fazer agora uma nova edição e vender por 30, R$ 40 ou 50? Os caras vão ficar se sentir traídos, né? Sim. Então não fiz e nem vou fazer. Quem tem os 1000, quem tem uma dessas 1000 cópias, tem. Quem não tem, não vai ter, jamais. Como Tentação Italiana também, né? Eu Uhum. já vi vendendo em sebo por R$ 2.300. Nossa. Então, mas o Tentação Italiana não tem nenhuma limitação. A questão é que é um livro muito caro, né? Graficamente, para É, fazer. era, É um era livro capa. enorme, né? Foi um livro Lançado pela Ópera Gráfica, não foi? que Carlos Uhum. Mann, na época, ele tinha uma produção muito intensa no estúdio dele e ele tinha grana para fazer esses projetos. Quer dizer, ele tinha grana não, ele torrava a grana dele nessas maluquices. E ele fez o Tentação. E depois, o Tentação, modéstia à parte, por méritos da Ópera Gráfica, foi um livro que abriu, começou, depois do Tentação, ninguém nunca falou isso, mas depois do Tentação começaram a fazer livros de capa dura. Ah, Porque, uhum. Daniel, o livro acabou em 9 dias na Livraria Cultura. 9 dias. Caramba. A gente vendeu 500 cópias na Livraria Cultura em Então 9 dias. então você Foi tem na que Comic. repensar aquela frase de que é um fracasso de vendas, hein? Mas ali, Tem aquele livro. alguns livros que são sucesso aí, hein? Não, é porque a tiragem é pequena, mas não. A questão são os personagens, né? Ah, Eu mas poderia tentar eu já fazer. fiz um zine uma vez com 20 exemplares, 30 exemplares, só para poder dizer que esgotou. Porque a Só para gente ter não esse ganha dinheiro, gostinho. né? Não. Você falou nos livros. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não recebo R$ 300 por ano de direitos autorais, Com quantos livros? uns 40. É, que coisa, né? Agora, Aí tem coisas assim inacreditáveis. Olha esse absurdo. Eu fiz um livro de Belmonte para Publifolha, uhum. certo? E assinei o contrato sem olhar direito. Aí eles me deram um adiantamento pequeno, muito pequeno o adiantamento, bem pequeno. Aí eles começaram a vender o livro, lançaram, tal, começou a vender o livro. Aí eles descontaram esse adiantamento, tá? E o livro continuou vendendo e eu recebendo lá. Aí eu olhei assim, tem uns 2.000 e poucos reais para receber. Aí eu falei para a menina, não está na hora de vocês pagarem? Aí ela falou bem assim, você não leu o contrato? Eu falei, eu li, eu acho que eu li. Ela falou assim, então, você só vai receber depois que a gente vender 3.000 livros. Eu falei,
certo. Mas tem um detalhe, vocês só rodaram 1.500. Aí ela virou para mim e falou assim, pois é, eu Meu não vou receber nada nunca, Nunca. porque eu não li o contrato direito lá e diz assim, que eu só vou receber depois de 3.000 livros vendidos, certo? Eu tenho dinheiro para receber, mas eu não vou receber porque não venderam 3.000. E eles não fizeram 3.000, eles fizeram 1.500. Então, se eles tivessem feito 3.000 exemplares, mesmo assim eu não receberia. Mas eles nunca vão fazer, porque eles venderam 1.000 e pouquinho. Entendeu o Uhum. drama do negócio? Sim. Então é isso. Aí vem a outra que diz que tem 2.000 livros seus lá, e aí uma funcionária fala, não tem nada, eles venderam em ponta de estoque. Mas a prestação de contas diz isso. Tá? Aí você recebe a prestação de contas de semana passada, de uma biografia que eu fiz de Rubem Alves para Planeta, né? Aí eu olho lá e tá assim, tá escrito que eles Eu venderam quero, não sei quantos exemplares a R$ 9,90. O livro custa 72, Daniel. quero só dizer que eu adorei o título desse livro. É uma pena não viver. Essa frase é absurdamente linda. A biografia de Rubem Alves. As pessoas acham que ele quer dizer assim, o cara tá velhinho, vai morrer e diz, é uma pena não viver, quer dizer, é uma pena não viver mais. Mas, na verdade, o que ele quer dizer é que é uma pena não aproveitar a vida. Foi isso que eu entendi. Então, Entendi certo, é isso. entendeu? Porque É, muita é, gente só sobrevive, né, Gonçalo? é. Ele pregava que você observar a chuva, entendeu? Uhum. Você sentar para olhar a chuva, para você olhar como é que está no dia seguinte, você no seu jardim, e olhar como é que está aquela chuva ali, o besourinho andando, as folhas molhadas, o cheiro É. da chuva. Ele defendia que os adultos tinham que ter em casa um balanço para ficar balançando, porque aquilo ali é um brinquedo de criança, mas dá uma sensação de liberdade, de volta à infância, de leveza e tudo. É um brinquedo, né? De vida, Então né? tinha essas coisas. É. E aí De vem a vida. prestação de contas, eu olho lá, venderam não sei quantos, e aí tá lá 20 e poucos reais de direitos. Aí você Nossa. tem que esperar. É terrível. Então, como eu não ganho dinheiro mesmo com isso, eu falei, vou escrever só porque eu quero, entendeu? É isso. Agora mesmo eu vou fazer um livro muito doido sobre um sambista chamado João da Baiana, que morreu com quase 90 anos, em 1973. Até foto do cara eu estou com dificuldade de achar, mas eu Caramba, estou fazendo legal. porque eu gosto. Agora, tem outro cara legal que tá quase pronta, que é a biografia de Agostini, Ângelo Agostini, o pai dos quadrinhos. Sério? Eu Que acabei, massa. e aí eu descobri que é mais uma grande vítima da censura no país, Pois é, certo? e censura é Foi uma coisa perseguido. que realmente está sempre ao redor da sua obra, né? Se você quiser falar mais do livro do Agostinho, vai ser um prazer, porque é uma figura importantíssima para a história dos quadrinhos mundiais, especialmente dos quadrinhos brasileiros, né? Nosso grande pioneiro. Então, Mas, Daniel, ah, eu descobri uma coisa que é o seguinte: eu não conheço, não sei quem tem. Eu procurei um grande colecionador do Rio de Janeiro, que inclusive foi presidente da Biblioteca Nacional. Ele não tem esse material, mas eu descobri que Agostini fez a primeira revista em quadrinhos do mundo, entendeu? Foram caramba, três números que ele chamava de fascículos. Então, eram 3 números com entre 16 e 20 páginas, em que ele reproduzia as aventuras de Zé Caipora. Cada episódio tinha 2 páginas. E cada aham, edição reproduzia 6 episódios, ou seja, 12 páginas. Se você contar mais 4 da capa, dá 16. isso. Eu não sei se tinha algum. Então, foram 3 fascículos que ele vendia avulsamente. Ninguém tem isso. Ninguém nunca ouviu falar nisso. E eu descobri nos jornais que alguns veículos de imprensa receberam essa publicação e comentaram. Acabamos de receber o fascículo com 6 primeiros episódios das Aventuras de Inhoquim.
Então, está aí um grande desafio para a gente, que é descobrir uma cópia desses exemplares. Entendeu? Sim. Quando passar a pandemia, eu vou dar um pulo na Biblioteca Nacional para ver se eles têm lá, mas foi o cara que fez. A Então, primeira, a primeira revista de quadrinhos do mundo, sem dúvida. porque o Tico Tico não era uma. Tico Tico é de 1905. Isso. A gente está falando de 1883. Uhum. Então, é bastante tempo, né? De 1883 a 1888. E Tico Tico era uma Então, revista de variedades que tinha quadrinhos dentro, né? isso. E que é de 1905. Exato. E aí, a primeira revista em quadrinhos mesmo, assim, que eu acho que existiu, foi uma revista chamada Vida Infantil, que é de 1916. Mas, em 1910, saiu uma revista para crianças chamada O Guri, que depois foi lançada, Chateaubriand lançou lá em 1940, que essa você já ouviu falar, que é aquela famosa O Guri, né? Com Sim, as histórias essa de sim. faroeste e tal. Mas É. aquela de 1910, pouca gente conhece. Eu tenho o número 1 aqui. Caramba. Um livreiro me deu de presente. Que o negócio dele é livro raro, e aí ele pegou e me deu, simplesmente. Então, são coisas assim que você imagina descobrir um negócio desse, né? São tesouros, né? São E tem tesouros. um cara daí de Fortaleza que é a maior autoridade em Agostinho do Brasil, né? Que é Dourado. O nome dele, sobrenome é Dourado. Não conheço. Não conheço, É, infelizmente. ele tem um blog só sobre Agostinho. Olha só. Isso E é daqui. daí. É. Que bacana. Então, um tema que você fala muito também é a ditadura militar, né? Uhum. E confesso que começo a embrulhar o estômago, mas preciso falar disso. Estamos vivendo um momento que estamos sendo governados por alguém que nega a ditadura militar, né? E que faz um grande, gigantesco desserviço, especialmente para a arte, para a cultura, né? Para pessoas críticas e que têm um senso contestador, né? A gente está vivendo um Sim. período político absolutamente complicado, difícil, né? E aí eu gostaria de saber você, como escritor, como editor, dono de uma editora, né? Como é que você está vendo esse atual momento e, e o que você pensa para um futuro próximo? Rapaz, você me faz essa pergunta. Quando eu penso numa resposta, eu penso que eu corro sério risco de abrir mão de valores éticos e morais para falar do momento que a gente vive. Porque eu não sei de onde saíram essas aberrações. Essas pessoas. Eu vi um médico ontem falando assim, quando ele falou que estimaram em 300 pessoas, né? Invadiram o hospital para impedir o aborto da menina que tinha sido estuprada pelo tio Nossa. durante 4 Uhum, anos. sim. O médico falou bem assim: a sociedade está doente. E eu acho que o Brasil está doente. O mundo não acredita que existe um país chamado Brasil. Nós viramos cobaia de vacinas. Por quê? Porque aqui estão sendo testadas, se não me engano, 6 vacinas. A gente está sendo cobaia porque há uma necessidade para você fazer teste de vacina que você exponha as cobaias à contaminação do vírus. Então, para eles não é interessante fazer uma vacina, testar uma vacina num país que tem pouca incidência. Então, a gente tem o Brasil e os Estados Unidos, por acaso são governados por pessoas muito parecidas, vivem intensamente a pandemia juntamente com o México, né? Então, são pessoas que negaram a doença, os três presidentes, eles são negacionistas, eles negam tudo. Eles negam todo tipo de valor que você puder imaginar. Então, quando o médico fala que a sociedade está doente, que um grupo de adultos invade um hospital e chama uma menina de 10 anos de idade de assassina, e aí vem uma louca e posta o nome dela, contrariando a lei, esse país está doente. A gente está vivendo uma doença endêmica, uma doença mental,
moral. De onde saem esses caras? De onde saem essas pessoas que dizem que a Terra é plana? De onde saem essas pessoas que acham que tem que destruir a floresta porque os militares acham que a Amazônia só vai ficar segura se ocuparem com pessoas a floresta. Então, destruir a floresta amazônica, o atual governo está impondo uma vontade dos militares. Isso desde a década de 70, que eles acham que tem que ocupar com pessoas para poder garantir as fronteiras do Brasil, o que é absolutamente insano e descabido e louco, porque você tem ali uma vasta, o maior polo de riqueza natural do planeta. E se você mexe lá, mexe aqui, mexe aí, mexe em todo lugar no clima. E essas aberrações saíram. Não dá nem para você comparar esses caras com o Asilo Arcan, porque no Asilo Arcan as pessoas olham para você com cara de louco, né? Coringa, todos aqueles loucos do asilo, eles olham, você percebe a loucura neles, no sorriso. Esses caras não. O cara senta no gabinete, reproduz o cenário de um discurso de um líder nazista para dizer que vai impor, que vai estabelecer, porque tudo que você vive hoje é a imposição de uma única vontade. Uhum. E impor uma única vontade é você negar a importância da liberdade, da cultura, por exemplo, como meios de reflexão, como meios de você tentar entender criticamente o que está acontecendo e você, pelo debate, você mudar as coisas. Quem está governando o Brasil hoje não admite uma segunda opinião, é impor a sua opinião. Então, é uma coisa completamente fascista, ditatorial, impositiva, você querer fazer isso. E o mais cruel é que essas pessoas elas estão assim desconstruindo a cultura, entendeu? Eles estão destruindo a classe artística. As pessoas estão passando dificuldades desde abril, desde março que elas não trabalham. Agora que liberaram aí um dinheirinho aí para ver se ameniza a questão, mas é negar. A regra é negar. E da forma mais cruel possível, porque você impõe uma mentira, você impõe um absurdo, só que na semana seguinte você impõe um absurdo ainda maior. Então o absurdo da semana passada não é mais tão absurdo. Uhum. Entendeu? É uma tática muito perversa, digamos assim. Porque você achou aquilo uma insanidade, na semana que vem é multiplicado por 2. Então, por que você vai ser você acaba aceitando aquilo lá de 4 meses atrás? Entendeu? Tentaram impor, por exemplo, o filho do presidente como embaixador. Houve uma reação tão forte da sociedade, mas eles não desistiram. Eles ficaram indo e voltando, indo e voltando. Ah, nós vamos fazer, nós vamos impor. E aí você vê agora, ontem, que os caras estão querendo um orçamento maior para as Forças Armadas do que para a educação. Então está tudo errado, tudo fora da ordem. E como explicar que a popularidade do cara cresce? Entendeu? Então é isso que a gente vive. Eu, nas minhas 5 décadas de vida, digo para você que não me lembro de nada da gente ter passado um momento tão terrível assim, de você deita para dormir mal, entendeu? Sim. Você tem insônia, as pessoas não têm insônia, porque elas não confiam em ninguém. A gente chegou a um ponto, Daniel, que é cada um por si nessa pandemia. Ou você se vira, ou você se protege, ou você fica distante, ou você morre. Porque não tem ninguém para te orientar, para dar uma luz, para conduzir o processo de como está acontecendo no resto do mundo. Entendeu? É isso. E aí você sempre falou aqui com a gente e também em outros lugares que arte é contestação, né? Então, para a gente chegar no final do nosso papo, né? Esse papo já está quase chegando aqui em 2 horas, eu queria saber de você, para você, o que é arte e depois
aquelas indicações de leitura que você deixou aí guardadinho na sua estante depois de fazer uma grande varredura, né? Então, primeiro, A, o a que é arte arte, para você? a arte é uma ferramenta de transformação pessoal e coletiva, tá? Então, a arte é uma coisa que exige grande responsabilidade. Quando você faz uma tira, quando você faz uma página, você está querendo dizer algo, tá? Uhum. Mesmo que fazer rir, mas você quer dizer algo. Então, eu acho que por isso que se combate tanto a arte, né? A arte, ela justamente tem essa função de equilíbrio de ideias, de equilíbrio social. Então, os grandes momentos da humanidade, do século, a arte esteve presente e a arte foi combatida por causa disso. Tá? Sobre a minha lista, eu queria te dizer o seguinte, que eu perdi, diria para você, 60% dos meus quadrinhos eu perdi num, num vazamento de água na parede do meu banheiro. Ah, Então, caramba. tudo que eu tinha, por exemplo, da Editora Abril, das Graphic Novels, da Martins Fontes, da LPM, dos anos 80 e 90, eu tive que passar pelo ritual de colocar em sacos de lixo, porque elas estavam totalmente mofadas, grudadas. E aí eu me desapeguei. Eu me Sim, desapeguei, cheguei à conclusão de que não vou atrás desse material, não vou ficar querendo comprar nem nada, mas eu selecionei o que algumas coisas, sim, eu vou comprar poucas, mas eu acabei selecionando e falei assim, olha, eu acho que tem assim obras assim fundamentais que você pode ler e reler sempre. Então eu diria para você, Príncipe Valente, que finalmente eu estou lendo na íntegra, né? Aqui já saíram 35 volumes por causa da pandemia, né? Mas tem quem assinou já deve estar no número 50. Aqui ainda eu já li todos os 35. Tintim estou relendo na pandemia. Asterix, Akira, Chiclete com Banana completa, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, a minha coleção da heavy metal americana que é um xodó que eu tenho. O que mais? um parque? Ken Parker completa, exatamente. A de super-heróis, eu destacaria para você, heróis e super-heróis, a coleção de Sandman, Uhum, a coleção, a obra de Alan Moore, né? uhum. V de Vingança, Watchmen e Inferno. Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas e Electra, Assassina. Que mais? Lobo Solitário. Spirit, de Will Eisner, que eu tenho os 27 volumes que eu consegui completar. E basicamente é isso. American Flag. Então são obras Howard Chaykin, né? Uhum. é, são obras que você, sei lá, recentemente eu destacaria para você isso aqui. Ah, Consegue ver? Darwin Cook, sim, do Darwin Cook, Que Nova eu acho que Fronteira. acho que foi a melhor coisa que se fez nesse século, né, de super-heróis. Muito E legal. talvez seja a coisa mais ambiciosa, a obra mais ambiciosa e grandiosa que eu já vi de super-heróis, assim, depois de O Cavaleiro das Trevas. E que mais? Basicamente, é, é isso. São É, clássicos, né? são clássicos para você ler e reler. Tem coisas que eu descobri assim, você tem que ler. Príncipe Valente, por exemplo, eu confesso para você, eu nunca tinha lido. Assim, eu li o primeiro volume, mas aquela coisa, né? Saía um agora, outro daqui a 5 anos. E agora não, Uhum. os caras estão publicando com páginas assim, cuidadosamente restauradas. Então, são 81 volumes. Nossa. Tá? Eu já consegui ler 35. Então, é aquela coisa assim, já soube que a Panini vai lançar Asterix numa coleção nova, com capa dura. Essa eu pretendo ler também. Então, são coisas assim, eu vou ler isso primeiro e depois eu vou reler. Não vou ficar feito maluco correndo atrás
Por exemplo, mangá tem Akira e Lobo Solitário, né? São duas obras que você tem que ter em casa. Sim. Então, é isso que é legal, você lê e relê. E as graphic novels, né, de Will Eisner, por exemplo, Sim. são coisas que você realmente vale a pena ter. O resto, coisas que eu não vou ler, eu abri mão e não vou correr atrás mais. Eu não coleciono quadrinhos, né? Eu leio, mas não... Gonçalo, a sua vida é riquíssima e com certeza renderia um papo de dias, de semanas aí. Mas eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua enorme generosidade, mas sobretudo pela sua amizade, que eu tenho um Opa! orgulho muito grande no peito de levar essa amizade comigo, né? Quando eu falo que sou seu amigo para quem quer que seja, eu falo com muito orgulho. Então, muito obrigado, Que Gonçalo. bom, que bom. Eu te agradeço imensamente. A gente conversou coisas que você soube conduzir muito bem. Você realmente leu, né? Fez uma bela pesquisa. E foi legal, porque você acabou me permitindo falar de coisas que eu nunca tinha falado. E acho que eu falei tudo que eu queria falar, entendeu? Pô, Então, legal. e espero que a gente faça outras parcerias, né? Em outras Ah, condições, sem no dúvida, ar, cara. Sem dúvida. bem diferentes daquela. É, e vamos ver, porque a Noir continua, eu não vou desistir. E é isso, tá bom? Quem quiser E, conhecer a editora, www.editoranoir.com.br. maravilha. E um grande prazer. Vou colocar no texto aqui Certo. embaixo no YouTube os links para Noir, né? www.noir, né? .com.br. Editoranoir.com.br. editoranoir.com.br. É isso Aí aí, você então. bota a capinha de Liz aí, os mundos de Liz. Claro, com certeza. Tenho muito orgulho. Estou com ela aqui, ó. Quando você quiser, aí, ó. Quando você quiser. Trabalho lindo que vocês fizeram. Ficou belíssima edição, né? Ficou linda. Eu gosto muito desse desenho da capa. O desenho da capa virou a porta do meu estúdio. Eu ampliei assim, virou a porta do meu estúdio. Imagina sua filha, o orgulho, hein? Ela está aqui. Na outra sala, veio comigo aqui para esse papo. Ah, tá bom. Então foi um prazer, um abraço para vocês aí. Quando quiser conversar de novo, estou à sua disposição. Obrigado, Beleza? Gonçalo. Muito Eu te obrigado. agradeço. Forte abraço, saúde, hein?